Bom, será que o universo, em sua infinita grandeza e complexidade, surgiu do nada, do zero, do vazio absoluto? Ou será que ele precisa de um Criador, um Deus, que criou todas as coisas que vemos ou sabemos que existe? Bom, eu sei que existem muitos vídeos que focam que já abordam essa questão. Muitos focam mais na questão científica, outros focam mais na questão teológica. Por esse vídeo vai ser um pouco diferente. Eu vou focar não apenas na questão científica, mas na questão histórica e política, porque eu não sei se você sabe, mas essas coisas estão muito ligadas, muito interligadas entre si. Bom, vou começar pela questão histórica. Eu não sei se você sabe, mas as universidades surgiram em ambientes extremamente religiosos. As pessoas estudavam porque elas queriam descobrir quais eram as leis que Deus, o Criador, estabeleceu para governar esse universo. Porém, conforme o tempo foi passando, duas ideias começaram a divergir entre si. Uma que era o teocentrismo, a ideia de que Deus era o centro de tudo, era o centro do universo, e o antropocentrismo, a ideia de que o homem era o centro do universo, era o centro de tudo. Bom, no século XVII, um evento muito importante aconteceu, que foi a Guerra dos 30 Anos. Foi uma guerra horrível, foi uma tragédia, essa Guerra dos 30 Anos. É uma guerra entre católicos e protestantes, para variar. E ao término dessa guerra, eles resolveram fazer um tratado, que era o Tratado de Westfália. Nesse tratado se estabeleceu o seguinte, que a partir de agora o governo seria neutro. Por exemplo, se o governante era protestante e o povo era católico, o governo não ia se meter na religião do povo, e vice-versa. Então, o governo não ia ter mais uma filiação religiosa. A ideia não era tirar Deus, mas talvez depois eu fale sobre esse assunto, né? Não quero desviar o foco. Porém, essa ideia de começar a separar a religião de política também começou a influenciar a ciência. Veja bem. Bom, anos depois, surgiu um cara muito importante chamado Lavoisier. E esse sujeito é um cientista extremamente famoso, ele é o pai da química moderna, ele não é um cara comum. E ele criou a lei da conservação das massas. O que essa lei diz? Que na natureza, presta bem atenção, na natureza, no universo, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Vou repetir. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier está deixando bem claro que o universo ele não tem o poder de se autocriar. O universo não pode surgir do nada porque o universo não tem o poder de autocriação. Nada cria absolutamente nada. Você está me entendendo? Bom, porém, o universo, a ciência está querendo nos dizer que a matéria precisa de um criador, precisa de um ser ou algo fora desse plano. Repetindo, o universo ele não tem o poder de se autocriar. A ideia de que o universo se criou do nada é, cientificamente falando, impossível. E a lei de Lavoisier é uma lei, ela é irrefutável. E ele surgiu no século XVIII e até hoje, mais de 200 anos, ninguém conseguiu refutar ele. Por quê? Porque é uma lei, que nem 1 mais 1 é igual a 2. As pessoas tinham a esperança de, conforme a ciência ia avançando, essa lei talvez mudaria, mas não mudou, é isso e pronto, acabou. É irrefutável, é indiscutível. Porém, por que a gente aprende na escola hoje em dia sobre o Big Bang? O Big Bang ele explica muitas coisas, mas ele fala na questão da origem, que é o mais importante. A origem é o começo de tudo. Como é que eu posso explicar o meio e o fim sem o começo? E eles... o universo surgiu, segundo o Big Bang, do nada, sei lá, tem não sabem, assim, nada, é uma teoria, tá? Não é nada provado ainda, são hipóteses, são conjecturas, etc.
Mas você está vendo que existe uma divergência naquilo que a gente aprende? A gente aprende que a lei de Lavoisier é uma lei. A gente também aprende a lei o Big Bang. Mas é uma teoria. Por quê? Eu vou explicar para você. Porque a ciência meio que fez um pacto com ela de não misturar as coisas. Então, por mais que a ciência prove, por mais que o universo prove, por mais que a matéria prove que ela precisa de um criador, como a ciência fez um voto moral de separar as coisas, ela não reconhece isso. Ela reconhece, mas olha, enfim, mas por que será que existem muitos cientistas ateus que não acreditam num criador? Bom, é muito simples. Vou falar de um cara chamado Carl Sagan, que era um cara muito famoso, ele era um astrônomo tal, e ele falava, ele ateu, não acreditava em Deus tal, e ele falou, bom, vou falar algo muito importante para todos vocês, tá? Eu vou provar que Deus não existe. A galera estava esperando uma resposta bem convincente, cientificamente falando. Só que ele chega e me fala, bom, Deus não existe, porque se Deus existisse, quem criou Deus? Meu amigo, Deus, o cara foi para a área filosófica. Esquece ciência, jogou ciência fora. Se Deus existe, se Deus foi criado, ele não seria Deus, ele seria uma criatura. Deus é Deus pelo fato de existir desde sempre e não ter sido criado. É por isso que ele é Deus. Ok, usando o seu raciocínio, então quem criou Deus? Quem criou Deus? Vai chegar um ponto que tem que existir um ser que existiu, que sempre existe, desde sempre. Mas enfim. Outro cientista muito famoso também que morreu, né? Que foi o Stephen Hawking. Ele disse assim, bom, o universo surgiu do nada. Bom, vamos ouvir a resposta científica dele. Era um cientista brilhante. Bom, porque assim como a gravidade existe, o universo também pode surgir do nada. O universo existe porque ele tem que existir. Não precisa acreditar em mim, você pode ir no Google e pesquisar para você mesmo. Como assim? O universo surge porque ele tem que existir? Você está confundindo nada com gravidade? Você está mais na questão filosófica, porque ciência isso não faz sentido, você está misturando as duas coisas. Uma coisa é vazio, outra coisa é gravidade. A pessoa que estuda ciência básica sabe que existe uma grande diferença entre as duas coisas. O Hawking, ele entrou na área filosófica. Não, o universo existe porque tem que existir, meu Deus. Isso não é uma resposta científica. A maioria da comunidade científica é uma comunidade científica séria, tá? Não é aquela de lobby, não é aquela famosinha que tem acesso à mídia e tal. A comunidade científica séria falou, com todo respeito a esse grande cientista, porque ele é mesmo, mas nesse ponto ele falou merda. Ah, mas quem é você para discordar do Stephen Hawking? Se um cientista entra na questão filosófica, por que eu não posso discordar dele? Aliás, a gente pode discordar de tudo. De tudo. Não é porque só uma pessoa fala. Ele é ser humano, ele comete erros. Em uma área ou outra ele pode cometer um erro, ele pode falar uma coisa que talvez não estudou muito bem, não tem certeza. Ele é ser humano. O que ele falou, cientificamente falando, é bobeira, é bobagem, tá? É bobeira. Pergunta para qualquer pessoa que tem um conhecimento básico e seja neutra, ele vai saber, bom, o que ele falou não tem sentido. O universo existe porque tem que existir? Pelo amor de Deus. E existem muitos cientistas ateus que eles não acreditam em Deus porque eles dizem, bom, eu não consigo ver nenhuma evidência dele aqui no universo. Eu não consigo encontrá-lo no universo. Porém, a teologia cristã não é como a teologia grega. Os gregos acreditavam, bom, os deuses estão no Olimpo. Mas a teologia cristã não, fala, Deus ele é espírito, ele não está nessa dimensão. Você não consegue encontrar ele, ele está ali naquele planeta, ele está aqui naquela galáxia. Isso é, cientificamente falando, impossível e também, teologicamente falando, impossível, porque a Bíblia já disse que isso não existe, isso está incorreto. Então, muitos cientistas, eles são ateus, porque eles apenas estão olhando para esse universo, essa matéria, esse plano, eles continuam encontrando aqui. Porém, conforme a ciência avança,
mais e mais, muitas pessoas falam, conforme a ciência avança, a gente vai descobrir que não existe um Deus. Pelo contrário, conforme a ciência avança, nós sabemos que o universo, a ciência está cansada de nos dizer que ele não consegue se criar sozinho, que ele precisa de um agente externo, que ele precisa de um criador. Ele não é autossuficiente, ele não se autocria. Isso, cientificamente falando, é impossível. Porém, existe uma possibilidade do universo existir, de universo não ter um criador, que é se ele existisse desde a eternidade. Ok. Porém, na década de 60, a humanidade conseguiu captar o som da origem do universo. Conseguiu captar, porque não sei se você sabe, o som ele viaja mais lentamente do que a luz. A comunidade científica, porque assim, eles dividiam entre os que acreditavam no Criador e os que não acreditavam no Criador. A galera que não acreditava no Criador ficou revoltada. Ah, tá vendo? Agora esses medievais que acreditam no Criador, eles têm um bom argumento para usar contra nós. Eles não estavam preocupados em conhecer a verdade, em saber a verdade. Eles estavam preocupados com o cargo deles, com o lírio deles, com o prestígio deles, com o ego deles, com o bolso deles. Você está entendendo? Tira essa ideia errada que você tem, que a comunidade científica apenas se preocupa com a verdade. Meu amigo, às vezes se preocupa com a verdade, às vezes se preocupa com o interesse. Às vezes você vai na universidade, não para descobrir a verdade, mas para saber para estudar que o seu ponto de vista está certo, para saber o que eles querem que você saiba. Então tira essa ideia falsa de que a comunidade científica é um grupo de pessoas apenas preocupados com saber e com conhecimento. Eles são homens e mulheres que têm seus interesses, têm o ego deles em jogo. Então tira isso da sua cabeça, tá? Então você vê que a ciência, o universo, eles sempre nos mostram, e também a vida também. Eu posso fazer um vídeo, provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre a questão da vida, né, se ela surgiu também do nada, de um ser inanimado, também é cientificamente falando impossível. Talvez eu entre nessa questão. Mas conforme a ciência vai avançando, ela vai nos dizendo, eu sou incompleta. Para de ter essa ideia ideológica de separar as coisas. Você está vendo que existe um quebra-cabeça que só vai encaixar a partir do momento de que você parar de ter essa ideia, essa birra, e se reconciliar. Não existe um Deus, existe um Criador, e não é uma energia, tá? Quando a gente fala assim, não é Deus, mas talvez seja uma energia, seja algo. Não é uma energia, porque esse universo ele é complexo. Esse universo foi desenhado. Esse universo, existem leis infinitamente complexas. É um ser extremamente inteligente que desenhou esse universo, tá? Pronto, ponto. Então, está na hora da ciência parar de agir com política e fazer as pazes com a ideia de que existe um Criador. Porque, cientificamente falando, a ciência, o universo, eles estão dizendo, humanidade, eu te dei tantas provas, aceita, eu fui criado e eu preciso de um Criador infinitamente poderoso, infinitamente inteligente e infinitamente ordeiro. Essa é a realidade. Que Deus abençoe vocês e compartilhe para os seus amigos que estão buscando a verdade, tá? Porque existem pessoas que não querem saber a verdade, eles querem apenas focar no ponto deles em dizer que eles estão certos. Então, se você, com o coração aberto, analisou tudo que eu estou falando, pesquisou também, pode pesquisar tudo que eu estou falando, pesquisou e discorda, você pode mandar mensagem para mim ou não, você viajou nisso, né? Mas abre o seu coração, tá? Porque eu usei a ciência, não usei Bíblia, tá? Então, cientificamente falando, nós precisamos de um Criador, ok? Deus abençoe vocês.